Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui do Tempo e Dinheiro. Hoje vamos falar sobre o mercado do boi gordo, reposição e, lógico, tudo o que vem acontecendo nesse mês de abril no segmento, com essas altas que foram registradas no mercado físico nestas primeiras ou na primeira semana do mês de abril. O que vem por aí? Será que a segunda quinzena vai se manter com esses preços? E o mercado tem acompanhado novidades, eventos com relação àquilo que acontece no setor? Nós vamos agora até Ribeirão Preto, porque nós vamos conversar com Pedro Gonçalves, que é da Scott Consultoria. Aliás, a Scott Consultoria que está realizando desde a última terça-feira um evento em Ribeirão Preto, reunindo pecuaristas do Brasil todo e tratando dos mais variados assuntos. Mas antes eu quero cumprimentar Pedro. Muito boa tarde para você, bem-vindo aqui ao Tempo e Dinheiro. Tudo bem? Uma boa tarde, é um prazer estar aqui comentando com vocês. Uma semana que quase não foi movimentada, né? Não aconteceu quase nada aí no cenário internacional para a gente estar falando aqui, né? Aliás, essa questão toda, né, do cenário internacional, nós tivemos aí Trump, tarifas, né, nós tivemos essa questão toda voltada às exportações, aqui também no Brasil, um fortalecimento, pelo menos das cotações, né, que de alguma forma surpreenderam as exportações, 30% mais no mês de março desse ano em relação ao ano passado, inclusive a receita também subiu. Mas e o mercado? O que que o pecuarista, o produtor pode esperar nesse momento? Dos preços do mercado do boi gordo, todos que nos acompanham Brasil afora. Pedro, Tava até brincando com o pessoal aqui, a gente tava conversando com a turma, né? O pecuarista tá com um sorriso largo nesse momento, né? A gente viu ali aquele período, da última vez, inclusive, que a gente comentou, era um cenário mais de pressão, principalmente ali o comecinho de março, foi um cenário meio conturbado, e a gente chega no começo de abril, praticamente inverteu a coisa, né? A gente já vê preço praticamente mínimo pago ali nos R$ 330 por arroba, a gente vê algumas negociações até 340, já captamos alguma coisa nesse sentido, ou seja, um cenário bem mais forte para a cotação da arroba do boi gordo. Isso porque a gente viu toda essa movimentação, cenário internacional que você comentou muito bem, isso traz uma demanda bem mais aquecida para o momento, enquanto a oferta ela vem um pouco mais rala ali que a gente está vendo nesse momento, né? bom, e de alguma forma as chuvas estão por aí, é algo que não era para se esperar, entre aspas, para esse momento. Isso também ajuda a permanência dos animais em pasto, dá um ânimo também, talvez até pela redução de custos de produção do produtor. Como é que ele enfrenta essa situação também climática? O ano passado foi uma lástima, né? Esse ano não, já mudou aí bastante, né, Pedro? Exatamente, até estava brincando aqui, conversando com o pessoal, a gente viu um verão que veio numa chuva um pouco mais espaçada, um pouco diferente, e a gente começa o outono, que era para ser justamente finalização das chuvas, não ter mais, e a gente viu o Brasil central um pouco mais chuvoso. É claro que algumas regiões estão passando aí um momento de seca, né, alguma coisa ou outra, mas a gente vê a chuva chegando, diferente do que foi o ano passado. No ano passado, uma seca terrível, né? A gente viu regiões que não costumavam, inclusive, ter a seca, com exceção do Rio Grande do Sul, é claro, mas algumas regiões que tiveram uma seca muito fervorosa. E a gente está vendo um cenário para o início de 2025 melhor para o pecuarista. E ele aproveita esse momento, né? Está chovendo bem, o vigor da pastagem é um pouco mais positivo. Aquele que tem o bovino para fazer a negociação, que está terminado, ele acaba segurando um pouco mais, está vendo esse cenário mais aquecido, deixa ali o frigorífico fazer um pouco mais de força, né, para tirar esse bovino da propriedade, até porque a demanda está fazendo com que o frigorífico precise ir atrás desse bovino, fazer essa compra, e aquele que ainda não tem o bovino terminado está esperando um pouco mais para chegar no ponto de terminação para fazer a comercialização. A gente vê inclusive algumas regiões que a oferta ela vem bem mais enxuta, principalmente do bovino macho terminado. A gente está vendo aí no comparativo ano a ano uma redução para o período de praticamente 300 mil animais abatidos a menos nesse período de 2025 do que foi ali para 2024, ou seja, macho terminado está difícil de encontrar. Inclusive a gente estava até brincando aqui que algumas fazendas estão até meio vazias do bovino terminado, né? Bom, e essa redução na oferta de machos, isso também contribui para a alta dos preços ou é a demanda global mesmo que tem sido fundamental nesse sentido? O produtor, como você mesmo disse, pecuarista, ele está segurando, ele está testando a indústria, porque geralmente é o contrário, a indústria que testa o produtor, né? Agora a faca virou. Exatamente, né? A gente brinca bastante com isso, né? Normalmente realmente é o frigorífico que acaba testando o preço, joga uma coisa mais para baixo, vê se o produtor vai fazer a comercialização ou não. E esse período justamente é o contrário, né? O pecuarista que está esperando ali o frigorífico subir um pouco mais. E quando a gente fala
daí da questão da demanda internacional e também da falta de oferta, os dois aliados acabaram trazendo essa cotação da arroba do boi gordo mais firme. A gente até falava de uma segunda quinzena para abril que pudesse pressionar um pouco mais os preços, questão da oferta vir um pouco mais firme, mas o cenário virou totalmente, né? A gente vê essa chuva aparecendo um pouco mais para abril e isso pode ser um sinal benéfico, positivo, né, para o produtor. E aí você tem uma oferta que o produtor que tem o bovino consegue segurar, e aí a indústria precisando comprar para atender essa exportação que está 12, 13 mil toneladas diárias embarcadas. E aí a gente vê uma demanda chinesa que está saindo ali dos Estados Unidos, né? Toda aquela guerra que pode aumentar. Japão, Coreia do Sul começam a monitorar um pouco mais o mercado brasileiro. A gente vê aquela questão também, o pessoal especulando um pouco de tudo que vai acontecer. Isso traz um cenário de firmeza muito positivo para o pecuarista, né? Quem faz comercialização está com um sorriso largo, né, nesse momento. Bom, você chegou a comentar do período, lógico que isso é sazonal. No mês de maio nós temos a safra, né? Onde tem a maior oferta, enfim, em função da queda das temperaturas, pastagens. Será que a gente vai esticar esse mês de maio, vai passar um pouquinho mais para frente? A safra vai ficar, o pico da safra um pouco mais para frente? Ou nós teremos aí uma demanda muito grande que não vai chegar nem ao mês de maio, né? Essa oferta maior de animais. Como é que você está vendo isso? Que a gente interpreta desse momento, né? Mesmo que maio venha aí com uma oferta de bovinos maior, né, para o momento aí, que acabe impactando, que a gente veja tudo. Normalmente, né, se tem uma oferta muito grande, a demanda ela normalmente é mais lateralizada, isso acaba trazendo queda, né, na cotação da arroba do boi gordo. Mas justamente a gente está vendo uma demanda tão aquecida que talvez essa oferta, que vai ser mais enxuta para o ano 2025 em relação a 2024, essa oferta não seja o bastante para trazer uma cotação mais pressionada para baixo nesse período. Talvez a gente passe aí por um período de maio que normalmente cai a cotação da arroba do boi gordo, um período bem mais de estabilidade de preços, né? Ou seja, passar de queda para estabilidade já é uma grande coisa, né? Um grande indicativo nesse sentido. Agora, nós temos aí, é lógico, todas as preocupações voltadas ao confinamento, à recria primeiro, né? Essa questão da recria e, posteriormente, o confinamento. Como é que está a busca, né, de animais um pouco mais, de boi magro, por dizer assim? Se é que tem disponibilidade desses animais nesse momento para recria, como é que está o mercado? A recria Brasil afora, Pedro. A gente vê um mercado muito mais movimentado, né? Até estava trazendo alguns aqui, o Fabri trouxe muito bem dentro da palestra dele, a Juliana Pila também, essa questão da reposição para esse ano. A gente vê os preços para esse momento 40% mais caros do que estavam no ano passado. Ou seja, a busca existiu e a gente está vendo uma oferta de bovinos mais limitada do que era no outro período. Claro que a gente passou, né? 2022, 23, 24 batendo fêmea sem parar. É claro que a gente vai chegar 2025, 2026, 27 praticamente sem oferta de bovino de reposição. Isso é um cenário positivo para quem é criador, para quem é recriador, né? Que é um cenário que a gente está vendo. Depois de todo aquele marasmo que a gente passou, né? Os preços lá embaixo, era uma relação de troca muito positiva para quem fazia a terminação. Agora o cenário está invertendo um pouco mais. Quem faz a cria e recria acaba ganhando um pouquinho mais, é um cenário bem mais positivo. Tanto que se a gente olhar ali o bezerro de desmama, né? Bezerro de ano, a gente vê preços aí de 2.600, 2.700 até 3.000, 3.100 e é um momento que normalmente era para ser de preços mais pressionados, porque é um período de oferta um pouco maior, e a gente está vendo justamente o preço elevando, ou seja, está existindo essa demanda, o produtor está buscando a compra desse período de reposição, e aí você tem uma valorização para esse período, que deve se estender aí, inclusive ao longo de 2025, e chegar bem forte em 2026, e como a gente começou o ano com abate de fêmea muito acelerado, talvez 2027 ainda tenha o reflexo disso. Bom, você trouxe um dado muito importante, né, que às vezes passa despercebido em muitos momentos, em muitas análises, né, dessa questão da reposição ter, em relação ao mesmo período do ano passado, já é uma valorização de 40%, e não deve parar por aí, é isso? Não deve parar, a gente deve ver um cenário bem mais positivo. A gente já está falando de um boi magro na casa dos R$ 4.000. Isso deve continuar se valorizando, principalmente porque eles andam juntos ali com a cotação da arroba do boi gordo. Se a gente vê a cotação da arroba do boi gordo subindo, a reposição vem junto. É claro que no finalzinho ali do ano passado, né, a gente pega setembro, outubro, novembro, o boi gordo subiu de uma forma que a reposição não conseguiu acompanhar. Mas como veio a demanda depois, de repente, né, chutando isso para frente, a gente está vendo aí essas categorias de reposição se valorizando mais até do que a cotação da arroba do boi gordo. Em um período até que o boi magro, o ágil frente ao boi gordo era até negativo, a gente vê aí o boi gordo ficou com a arroba mais cara que o boi magro, que é uma coisa que costumeiramente não acontece, né? Uma coisa que
inclusive até difícil de ver, a gente viu 3 meses desse cenário. Para quem fez a compra ali do bovino de reposição, para esticar um pouco mais, para chegar nesse momento e fazer a venda, a rentabilidade é muito positiva. Só que daqui para frente fica um alerta, né? A gente fala, quem trabalha só com a terminação e não faz uma compra muito boa para o período que está transitando aí, saindo da fase de baixo para a fase de alta do ciclo pecuário, talvez a rentabilidade tenha um impacto aí nesse momento. E confinamento, né? Tanto é que um dos temas, né, dessa quinta-feira, aí no encontro que vocês estão realizando em Ribeirão Preto, é o confinamento. Todo mundo acreditando no confinamento desse ano, vai aumentar o volume, vai aumentar o número de animais confinados. Como é que está o primeiro giro, expectativa? Conta pra gente, Pedro. A gente até fez um levantamento, inclusive o Felipe Fabre, né, na verdade, fez um comparativo com essa taxa Selic, 14%, como que seria ela em relação ao confinamento, o que valeria a pena, né, você deixar seu dinheiro investido, parado, ou fazer um investimento em confinamento. E a gente viu que algumas regiões, considerando aqui São Paulo, inclusive, a gente vê uma rentabilidade um pouco maior. São Paulo ficou aí na faixa de 1,7% ao mês, a taxa Selic fica no 1,5% praticamente, ou seja, é um cenário positivo. É claro que a gente fica com a questão do custo, né? O milho aí, esse cenário internacional pode impactar o preço do milho, a gente não sabe como que vai vir a demanda chinesa com essa guerra comercial. Um cenário de preço do milho, inclusive hoje com o relatório do USDA, acabou impactando um pouco mais, deve vir um pouco mais altista do que a gente imaginava para esse segundo semestre, isso deve impactar. Porém, quem é confinador está muito otimista. A gente fez a pesquisa aí do Confina Brasil, 18% estão com expectativa de aumentar a sua capacidade interna. Colocando melhor a frase, na verdade, um aumento de 18% da sua capacidade estática, os confinadores do Brasil. Se a gente colocar isso por 7,4 milhões de animais confinados que tivemos em 2024, cenário bastante positivo aí para 2025. Deve vir um primeiro giro rentável, bastante empolgante, inclusive pensando aí nessa questão do milho, né? Porque sobe tudo, está subindo, como que vai ser a questão da reposição. E o segundo giro deve vir muito bem também, pensando em preços do milho um pouco mais baixos do que a gente está vendo para esse início de ano, né? Na faixa aí dos 85, 90 reais aqui em São Paulo, a gente deve vir um pouco mais baixo para o segundo semestre. É claro que não vai ser naquela casa dos 50, 45 reais que a gente viu lá para o ano passado, né? Bom, tudo sobe, os insumos sobem, né? E é lógico, a rentabilidade do produtor fica sempre ali bem, né, na linha, né? Vamos dizer assim, né? Tem que fazer bem as contas para poder ter uma margem. E essa relação direta do dólar, né? O dólar, hora sobe, hora cai, né? O mercado do boi gordo, o mercado de pecuária, e principalmente também para o produtor, para o pecuarista, o peso do dólar também interfere bastante. Tem que ficar atento também a essa movimentação cambial desse mercado, não, Pedro? Exatamente. Até porque o Brasil depende de alguns insumos, né? Se você for fazer uma adubação de nitrogenado sua pastagem, o fertilizante que você está usando é importado, né? E aí se a gente vê um dólar bem mais fortalecido frente ao real, você já tem um impacto nisso. Também o dólar mais acelerado, você tem ali a questão da indústria frigorífica acelerando, né? Querendo fazer mais a exportação, porque o dinheiro transformado em real depois traz uma rentabilidade bem mais positiva pela indústria. Isso acaba trazendo também pagamentos mais positivos para o pecuarista. Isso aí é colocar na balança, né? O quanto você vai estar gastando no investimento do manejo da sua pastagem, do seu sistema produtivo, em relação ao que está sendo pago. E aí, falando dessa questão do dólar, a gente viu em 2 dias subir 40 centavos, descer ali, a gente não sabe se vai ficar no 6, vai baixar 5,90, tá uma loucura realmente. É esperar essa semana finalizar para ver se não tem nenhuma novidade muito grande, mas realmente o câmbio do dólar, ele acaba trazendo essas flutuações de mercado, impacta também a demanda mundial. Dependendo aí do que for essa guerra comercial, pode ser muito benéfico para o Brasil. A gente já está vendo uma questão que pode vir demanda um pouco maior de China, Japão, Coreia do Sul, não só para carne bovina, como outros produtos. Isso pode inflacionar um pouquinho o mercado, mas é esperar um pouquinho para ver, né, como que vai ser tudo, porque uma hora manda, outra hora desmanda, né? Tem que ver qual que vai ser a ordem do momento. Certamente nesse encontro que vocês estão realizando aí em Ribeirão Preto, ao longo dessa semana, né? Hoje é dia 10, quinta-feira, portanto, nós temos aí preocupações, o tema, sem dúvida nenhuma, é o tarifaço do Trump, né? Como é que impacta, né, na pecuária bovina de corte aqui no Brasil, né? Lógico, as exportações de carne, de uma maneira positiva, um impacto negativo. O que está sendo mais abordado? Qual é a principal preocupação, demandada, demonstrada, na verdade, nesse momento em relação a essas tarifas de Trump? Positiva ou não para o Brasil? A gente tem algumas questões a serem levantadas, né? Porque as últimas vezes que foram feitas aí na história dos Estados Unidos, uma tarifa tão grande assim,
entrou em uma recessão econômica muito grande, né? 1929, 1829, também foram cenários caóticos para a economia dos Estados Unidos e que afetaram o mundo. A gente está falando de um país que tem um poder de consumo muito grande e faz comércio com o mundo como um todo. Se a gente tiver um impacto econômico por lá, isso pode afetar algumas cadeias aí que a gente entra muito bem, inclusive, né? E se a gente pensa na questão da demanda, a China brigando bastante com os Estados Unidos. A China é o segundo, terceiro maior comprador de carne bovina dos Estados Unidos. É uma demanda de 2 bilhões de dólares. Se eles voltarem isso para o Brasil, entrar mais 2 bilhões de dólares, é 15% do nosso faturamento com carne bovina a mais. E uma questão de estalar de dedo, praticamente. É claro que a gente compete com a Austrália, entre outros países ali, a Argentina mesmo, que é um país que deve aumentar a exportação de carne bovina para a China. Porém, outros países que estão aí no meio dessa guerra, que acabam sofrendo um pouco mais, a gente viu, né, o Japão, a Coreia do Sul acabam recebendo tarifas também, União Europeia, eles podem acabar olhando para o Brasil ali como um escape, não só para carne bovina, a gente está falando de milho, estamos falando até também do etanol, que a gente produz aqui, exporta bastante para os Estados Unidos, para a Coreia do Sul, pode criar novas demandas de etanol, que a gente está falando, produção de DDG, pode impactar também que os coprodutos da indústria acabam trazendo aí facilidades para a questão do confinamento e práticas, né, da pecuária. A gente pode ter um desenvolvimento causado por criação de uma demanda de outros produtos advindos aí da indústria. E isso pode ser muito benéfico para o nosso pecuário, que deve, inclusive, ganhar uma fatia um pouco maior nesse mercado internacional. E aí a gente vê como que vai funcionar. Talvez até as estruturas de comercialização possam ser diferentes. O Brasil acabar funcionando como uma espécie de hub, né? A China acaba transportando o produto para o Brasil, faz essa comercialização, o Brasil repassa para os Estados Unidos, ou vice-versa. Isso pode estar acontecendo também, não só o Brasil, né, como outros países. Mas é olhar com muita atenção tudo o que está acontecendo, porque cadeias como algodão, carne bovina, milho, etanol, principalmente esses materiais energéticos, pode ter um impacto muito grande nessa guerra comercial. Bom, em resumo da toada, né, da boiada, por dizer assim, nós temos um momento positivo para o pecuarista. Fato é esse, não, Pedro? Exatamente, é um cenário bastante positivo, deve criar uma demanda que deve ser muito boa para esse ano. A gente já falava de um aumento de exportação de 0,7% frente a 2024, que foi um ano recorde de exportação, e agora a gente já vê isso crescendo para 1,5%, 2%, ou seja, é uma demanda que veio muito mais aquecida. Como a gente está falando de uma oferta um pouco mais escassa com relação ao ano passado, os preços devem aí ganhar muito mais corpo ao longo do ano. Bom, Pedro, eu estou vendo que tem uma movimentação muito grande, inclusive o Scott aí bebendo uma aguinha ao fundo, né? Todos os produtores aí, né, preparados, né, nessa semana toda de muito trabalho de vocês aí em Ribeirão Preto. Agora, faz um resumo para a gente do que aconteceu. Produtores Brasil afora foram convidados, se inscreveram para esse grande evento, né, realizado pela Scott Consultoria. Exatamente, são mais de 1.300 pessoas, se não me engano, 1.365 mais ou menos, vieram de 20 estados, temos alguns representantes do Paraguai, inclusive, aqui com a gente. O evento ele é bastante diversificado, né? A gente falou bastante da recria no primeiro dia, que trouxe também alguns aspectos da cria, porque hoje em dia, se você não tiver uma cria de qualidade, fizer uma recria bem feita, você não vai ter uma terminação de qualidade. A gente está vendo o nosso pecuário evoluindo tanto nesses últimos 10 anos, é importante manter isso evoluindo ainda. Segundo dia, que foi ontem, né? Inclusive a gente falou bastante de mercado, e ontem quase não aconteceu nada, de manhã era uma tarifa, final da tarde era outra, na hora do almoço era outra, foi um caos aquilo. Para o debate, inclusive, foi muito bom. A gente viu o dia terminando, inclusive, com 145% de tarifa, né? Que a gente está vendo agora essas correções. E aí a gente está no dia final aqui em Ribeirão Preto, né, nessa quinta-feira, trazendo aí justamente as questões do confinamento, qual que é a expectativa. Até trouxe esse dado aí do aumento de 18%, é um dado atualizado que a gente trouxe por aqui, e dessas principais práticas que a gente está vendo no confinamento. O crescimento, que eu falei aí da questão dos coprodutos, né, DDG crescendo, as usinas de etanol, quando elas estão se diversificando e se espalhando para o Brasil, é uma prática que acaba viabilizando mais a prática da pecuária, né, porque o DDG ele é bastante barato e traz benefício dentro dessa prática, pode potencializar bastante em algumas regiões que não eram caracterizadas por uma pecuária mais intensiva. Por exemplo, a gente está vendo o Mato Piba se desenvolvendo muito bem para esse momento. E amanhã a gente finaliza no confinamento Monte Alegre, o nosso parceiro André Perrone, né, o CMA lá em Barretos. A gente vai ter algumas oficinas de conhecimento e também vamos rodar o confinamento para ver justamente o que ele está levando de tecnologia nova, né? Que a gente tem que entender do confinamento, saber o que ele está fazendo, que é uma referência para a gente, para ver como que vai ser o comportamento dele ao longo do ano. Né? Certo. Pedro,
Bom trabalho para você. Manda um abraço a toda a equipe, o Scott, que está aí supervisionando, né? De um lado para o outro, inclusive tomando aquela aguinha com merecimento, né? Deve ter falado, conversado com tudo quanto é produtor. Vocês aí, parabéns pelo evento, parabéns aí pela entrevista. Mais uma vez, meu muito obrigado. Um abraço a todos aí. Até uma próxima. A gente que agradece a oportunidade de estar conversando, compartilhando um pouquinho de tudo que está acontecendo aqui na nossa pecuária. Forte abraço a todo mundo. Obrigado. Bom, e a todos que estiveram conosco, mais uma vez eu lembre sempre, compartilhe, se inscreva, curta nas nossas mídias sociais todos os conteúdos que aqui foram disponibilizados. E também faça parte do clube de assinantes do Tempo e Dinheiro. 7 dias de graça, depois você toma a decisão de fazer parte desse clube de produtores mais bem informados desse nosso Brasil. A todos que estiveram conosco, mais uma vez, meu muito obrigado. Até uma próxima.